Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula? Se você ainda não pegou a sua revista, corre lá na sua gaveta, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, que a aula vai começar, hein? Hoje estudaremos a lição de número 5, que traz por título Ame a Deus e ame o seu próximo. O texto áureo se encontra lá no livro de João, capítulo 15, versículo 12, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Bom, a nossa lição ela se divide em 4 pontos e o nosso tempo é curto, então vamos lá para o primeiro ponto: Jesus e a lei de Deus. No Antigo Testamento, o homem, por causa do pecado, ele só podia se relacionar com Deus através da lei. Porque o homem sem a lei, ele vinha cometendo muitas coisas erradas, cometendo muitas coisas que desagradavam o Senhor. E a gente sabe que se a gente não fizer as coisas conforme o Senhor ele quer, ele não vai nos obrigar a fazer o contrário. Simplesmente ele vai se distanciar da gente e a gente vai ficar sozinho, né? E a revista ela vai falar aqui que a lei ela conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à Terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. A lei então ela serviu aí para o homem, conduzindo o homem até que Cristo viesse para fazer aí, né, para se sacrificar na cruz do Calvário e a gente pudéssemos ter este acesso, ter esse relacionamento com Deus, né? Hoje a gente tem um relacionamento com Deus através da graça. A graça de Jesus nos alcançou e nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Em Jesus, a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. Aqui no começo da nossa revista, foi feita uma pergunta: Cristo veio negar ou cumprir a lei? E aqui está a resposta: a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. Exatamente, Jesus ele veio e ele cumpriu a lei em cada detalhe. O homem ele até tentava cumprir a lei. Moisés ele trouxe a lei para o povo de Israel, ensinou para eles, e eles começaram a obedecer aquela lei, começaram a passar aquele legado para os seus filhos. E o que acontece? Muitos cumpriam a lei somente por obrigação. E a lei ela acabou perdendo o sentido. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei e buscar cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. E Cristo ele não só enfatiza o legítimo sentido da lei, como a cumpriu em sua totalidade. Então Jesus ele veio para cumprir a lei, para trazer o verdadeiro sentido da lei. E assim a gente terminou esse primeiro ponto. Agora eu quero estar lendo junto com vocês a leitura bíblica em classe, que está lá no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34, para a gente dar continuidade aí nesse segundo ponto. Que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo,
é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Com base nesta leitura bíblica, nós podemos dar início aqui ao segundo ponto. O nosso segundo ponto vai falar sobre o amor a Deus, o nosso amor para com Deus. Certa vez, um escriba perguntou a Jesus qual é o primeiro de todos os seus mandamentos. Em síntese, a resposta foi amar a Deus. Mas você já parou para pensar o que realmente é amar a Deus? Como mandamento, esta ação não é uma simples opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar, como amar em decorrência de uma ordem? Não dá para acordar de manhã e simplesmente ligar o botão do amor e apontar para Deus. Esse amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não dá para a gente acordar de manhã e apertar o botão e amar a Deus, apontar para Deus e falar, agora eu vou amar a Deus. Não, isso tem que ser verdadeiro, isso tem que vir de dentro da gente. Como a lei ela trazia o homem a ter um relacionamento com Deus, a graça também ela traz a gente a ter um relacionamento com Deus, para que a gente venha construir esse amor nosso para com Deus. E a gente precisa ser verdadeiro com Deus. A gente precisa amar a Deus. E para a gente amar a Deus, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas práticas. A gente vai começar a ver que algumas coisas que a gente faz não agrada a Deus. E se a gente ama a Deus, a gente vai procurar fazer as coisas que agradam a Ele. E isso é uma coisa, é uma forma da gente estar provando nosso amor para com Deus. Quando a gente busca viver uma vida reta, uma vida que venha agradar ao Senhor, que a gente venha estar no centro da vontade do Senhor. E acima de tudo, que a gente venha colocar o Senhor no topo da nossa lista de prioridades. Ou seja, não é errado a gente buscar ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um bom carro para usar com a nossa família, usufruir dos lazer, dos prazeres, a não ser que essas coisas elas venham ocupar as nossas prioridades. Nós devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, e assim nós estaremos sim amando a Deus sobre todas as coisas, como diz este mandamento. Bom, vamos passar aqui para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai falar sobre o amor ao próximo. Em continuação à pergunta do escriba, Jesus continuou: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora complicou de vez. Amar o próximo como a mim mesmo? Sim. O que fica evidente nesta fala de Cristo é que o que deve nos mover é o amor. Quando as pessoas elas são movidas pelo amor, elas tendem a dar o melhor de si. Ou seja, elas tendem a se colocar no lugar do outro, elas tendem a sentir o que o outro está sentindo. Como a Bíblia nos fala, né? Com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Imagine aí que você vai levar a sua família para jantar num restaurante. Você vai escolher um restaurante bonito, agradável, que serve uma boa comida, ou você vai escolher um que não é tão bonito e que serve uma comida ruim? Eu acredito que você vai escolher a primeira opção. E assim, é uma pessoa que é movida pelo amor. Ela tende a escolher sempre o melhor. Mas infelizmente nós vemos nos dias de hoje que as pessoas elas não estão fazendo desta forma. Se vão doar alguma coisa, uma roupa, ela vai escolher aquela roupa que está mais surrada, que já não usa mais, que já não serve mais, e ela acaba doando para outras pessoas. Se vai doar um alimento, escolhe aquele alimento a qual ela não tem interesse mais no seu armário e ela doa para outra pessoa. Mas se a gente fosse realmente movidos pelo amor, a gente ia pegar uma boa roupa
e a gente ia doar. A gente ia pegar um bom alimento e ia pensar, nossa, aquela pessoa deve estar com fome há tantos dias, ela merece comer uma comida de qualidade. E a gente ia escolher e ia dar o melhor, ia doar o melhor. Mas um exemplo muito forte aqui da Bíblia foi o exemplo do bom samaritano. Quando aquele homem ali, ele foi surpreendido por aqueles ladrões ali, e ele foi ali assaltado, ele apanhou, ele foi surrado, aquele samaritano, ele passou, e movido pelo amor ao próximo, ele amou aquele homem ali, como ele amou a si mesmo. Ele se doou ali, ele se prontificou a ajudar, ele bancou as suas despesas, e esse é um exemplo para as nossas vidas. Essa parábola que Jesus contou foi um exemplo para nós. Outrora nós estávamos aí no mundo perdidos, vivendo de qualquer jeito, quebrando a cabeça, e o Senhor, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele amou a cada um de nós, e Ele cuidou e tem cuidado de cada um de nós. Entrando agora para o quarto e último tópico, um grande desafio: amar como Cristo nos amou. Se amar o nosso próximo como a nós já é um grande desafio, imagine a excelência requisitada por Jesus ao afirmar que devemos amar as pessoas com a mesma intensidade que Ele nos amou. Este foi o nosso textual. Hoje, tanto se fala em amar, mas será que a concepção das pessoas acerca desse sentimento está correta? Amar é, antes de tudo, doar-se. Esta foi uma frase aqui, uma tradução de amor que me chamou muita atenção. Amar é, antes de tudo, doar-se. E o maior exemplo disso tudo foi Jesus. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele se doou, de todos os sentidos, ele se doou para a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é dessa forma que nós devemos amar. É desta forma que nós devemos amar. É se doar. Se doar. Se a gente se doa para a obra de Deus, a gente está demonstrando o nosso amor para Deus. Se a gente doa o nosso tempo, nossa atenção para uma pessoa que está necessitada, a gente está amando com a intensidade do amor de Cristo. E muitas das vezes a gente não está tirando este tempo para se doar para as pessoas. Muitas vezes a gente tem pensado somente em nós mesmos, temos sido egoístas, mas essa lição, ela vem nos ensinar isso. E foi isso que Cristo fez. Ele amou tanto que se doou de todas as formas possíveis para que nos tivéssemos vida. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, ao escrever em seu evangelho essas palavras de Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo a usar uma expressão que fazia referência ao amor ágape, ou seja, um amor incondicional e totalmente movido pelo sentimento que brotava de Cristo. Assim, amaremos com a medida do amor de Cristo, se conseguimos nos doar ao próximo e desejarmos a ele o melhor que pode acontecer sem esperar nada em troca. Sim, sem esperar nada em troca. E que nós venhamos levar este amor de Cristo para outras pessoas, para os nossos amigos, compartilhando este vídeo, compartilhando esta aula, para que a palavra do Senhor ela venha alcançar outras pessoas, assim como alcançou a minha vida e alcançou também a sua.